Olá pessoal, no ar mais uma edição do nosso RS Play Entrevista, aqui na nossa RS Play, seu canal 524 da Claro TV. Estamos aqui na TV e o programa logo depois também estará em todas as plataformas do YouTube, ok? Bom gente, hoje eu estou recebendo aqui o historiador, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é professor de História e especializado, né? Um homem que se dedicou a entender a história do Rio Grande do Sul. Professor Fábio Kuhn, da Universidade Federal, é o nosso convidado aqui no RS Play Entrevista. Obrigado, professor, pela presença. Obrigado, Nando. Eu que agradeço o convite. Tudo bem? Tudo bem. Curso de História é muito procurado ainda hoje em dia, professor, pelos alunos? Sim, é um curso que tem dentro das licenciaturas da universidade uma procura expressiva. Claro, se foi o tempo de 10, 15 candidatos por vaga, né? Mas tivemos uma melhora recente. Não vou saber te citar exatamente os números corretos aí do último vestibular, mas houve uma demanda aumentada, sinal que existe, né? Existem pessoas que querem aprender mais sobre a história, não apenas do Rio Grande do Sul, mas do Brasil. Nosso curso, enfim, é um curso que abrange todos os períodos da história da humanidade. E tem coisa assim de história, por exemplo, da história mais recente ou mais antiga, mas tem momentos que vocês têm que, daqui a pouco, aquilo que tu ensinava há 20 anos, hoje em dia o enfoque é outro, ou foram feitas, que mudou o ensino em algumas interpretações, essas coisas assim? Quando a gente estuda os fenômenos históricos, acontecimentos históricos, a gente sabe que, embora de fato exista algo que efetivamente aconteceu, a realidade concreta, existem interpretações sobre essa realidade. Sempre. Né? Interpretações que estão de acordo também com a ideologia, com o modo de entendimento do mundo do pesquisador, do intérprete dessa realidade. Nós chamamos de historiografia esse campo da ciência histórica que estuda como os acontecimentos vão sendo repensados ao longo do tempo, né? Então, só para te dar um exemplo, né? A coisa de, 20, 30 anos atrás, tá? Não se estudava história indígena. A temática referente às populações originárias raramente aparecia, né, como um tema secundário, ou às vezes em uma ou outra aula. Hoje, passados esse tempo, foi um campo que surgiu, que se desenvolveu, e hoje temos inclusive uma disciplina de história indígena. Então, claro que a gente sempre brinca, isso quem falava, isso era o grande historiador francês Marc Bloch. Toda a história é a história do tempo presente, então a gente também procura atender algumas demandas e, obviamente, hoje essas populações têm mais visibilidade e são também objetos de estudo dos historiadores, não só mais dos antropólogos, por Sim. exemplo. Tá? Até, eu acho que assim, por exemplo, a presença dos negros, né, o seu papel na história, na literatura a gente via, hoje a gente tem, a literatura não era contada por esse viés, e hoje a história também não se falava quase nisso, né? Poucos, e se falava principalmente do papel do negro enquanto escravo. Escravo, sempre Ou, escravo. como dizemos hoje, de forma mais apropriada, de escravizado, né? É um termo que... Por quê? Qual seria a diferença? Não se trata só de uma nuance, né? Na verdade, a ideia é que ninguém é escravo porque quer, né? Ao usar o termo escravizado, claro que a gente, na conversa coloquial, ainda fala em escravos, escravas, né? Mas o correto, tá, seria se referir a essas pessoas como escravizados. As pessoas que foram submetidas a uma relação de trabalho. Isso vem, na verdade, nós importamos um pouco essa discussão lá dos Estados Unidos, slave, enslaved, né? Então, mas a ideia é correta, né? Ninguém é escravo porque quer, todo mundo foi submetido. Então, claro. O termo escravizado, ele é mais, está mais em consonância. Ninguém faz concurso para emprego para ser escravo, né? Exatamente. Concurso público para ser escravo, ninguém faz isso. Não é uma escolha, é uma imposição. Né? Não é uma escolha, é uma imposição. Aqui no Rio Grande do Sul, né, vamos começar a falar um pouco então da nossa história aqui do Rio Grande do Sul. Eu estava conversando antes, fora do ar, com o professor, uma coisa que sempre me chamou a atenção. Quando a gente começa a falar em cultura do Rio Grande do Sul, história do Rio Grande do Sul, assim, sempre fica muito focado na Revolução Farroupilha para cá. Né? Como era o Rio Grande do Sul antes dessa Revolução Farroupilha? Vamos falar, porque o Rio Grande do Sul a gente tem histórias de guerra nas fronteiras, né, para lutar para ser Brasil e algo assim.
lá atrás. Vamos falar um pouco disso, professor. Perfeito, excelente questão, Nando. De fato, a farroupilha, a Guerra dos Farrapos, como eu prefiro chamar, é um dos mitos fundadores da nossa história, da nossa identidade regional. Porém, a farroupilha, para quem não se lembra, começou em 1835. O Rio Grande do Sul passou a ser povoado, colonizado a partir de 1737. Então tem um século de história anterior que, em geral, é desconsiderado. Isso tem a ver com um certo desprestígio desse período colonial, com a ideia de que era um período muito atrasado, o Rio Grande do Sul seria pouco povoado, uma região de fronteira, remota. Porém, muita coisa acontece, né? Se é verdade que o Rio Grande do Sul tem um povoamento posterior a outras regiões do Brasil, estou falando aqui, Pernambuco, Bahia, São Paulo, que estão... Até pela distância, né? Lembrando que o território do Rio Grande do Sul, a rigor pelos tratados que estavam em vigor na época, não era território português, então tinha realmente uma indefinição. Os portugueses vão ocupar só no começo do século XVIII, fundação de Rio Grande, a vinda das primeiros povoadores, primeiras famílias, tá? E essa ocupação tem a ver por dois motivos. Primeiro, o caráter estratégico, região de fronteira, vizinha com os espanhóis, havia a preocupação dos portugueses em garantir a posse desse território, tá? E, por outro lado, tem uma questão econômica, né? O Rio Grande do Sul entra para a história do Brasil devido a um fato, né, até um pouco, né, inusitado, a descoberta do ouro nas Minas Gerais, isso lá no final do século XVII, século XVIII, atraiu a atenção para a fronteira sul, para esse extremo sul. E por quê? Porque aqui tínhamos grandes quantidades de gado disponível, gado selvagem. Tá? Eu, quando dou aula de História do Rio Grande do Sul, os alunos ficam assim, mas gado selvagem, professor? Eles não tinham dono, eles estavam soltos, não é isso? Existem muitas hipóteses, mas a mais aceita, né, é que esse gado teve origem nas antigas estâncias missioneiras, depois que os jesuítas foram corridos pelos bandeirantes, esse gado ficou solto pelos campos, encontrou um bioma, um habitat, né, favorável, e quando, no começo do século XVIII, os portugueses começam a ter demanda por alimentação, não apenas para comida, gado para transporte, cavalos, mulas, o Rio Grande do Sul tinha como fornecer. Tá? E esses são os primórdios da ocupação do Rio Grande do Sul, tem a ver com a exploração de uma riqueza que por si só não valia nada. Esse gado estava ali há, sei lá, 50, 100 anos se reproduzindo, mas num determinado momento ele se tornou um ponto de interesse e a partir daí, obviamente, o interesse econômico vem acompanhado desse interesse político, geopolítico. Tudo por conta dessa descoberta lá em Minas. Quando o ouro foi descoberto em Minas, isso também é uma coisa que pouca gente sabe, houve crises de fome nos primeiros tempos, porque Minas Gerais recebeu, como toda a zona de mineração... Foi todo mundo para lá. Todo mundo para lá, atrás de ouro. Ninguém se preocupou com a parte prática da vida. E havia uma demanda por alimentação. Aí esse gado bovino passa a ser levado pelos tropeiros, aqueles comerciantes de gado que levavam até São Paulo e depois Minas, e mesmo o gado... Ia na estrada mesmo aqui para levar o gado até lá. É o chamado gado em pé, antes da abertura das ferrovias. O cara levava o quê? 6 meses para chegar? Alguns meses, tanto é que o transporte desse gado era feito em etapas, são 1.000 quilômetros daqui até... Sorocaba tinha uma feira, e também tinha as chamadas invernadas, onde esse gado ficava lá descansando, recuperando peso, melhorando, para depois ser vendido a Minas. Mas foi a primeira fonte de riqueza, foi uma das primeiras maneiras de acumulação de capital, e vai surgir muitos desses tropeiros, né, que vinham para cá, só iam e voltavam, com o passar do tempo foram se radicando, criando as primeiras fazendas, ou estâncias, como chamando aqui, e dando origem àquilo que seriam os primórdios da sociedade sul-rio-grandense, né? Então, a nossa formação está muito ligada a esse caráter fronteiriço, e, claro, os conflitos com o Rio da Prata estão na perspectiva da coroa. Claro que o grande foco de tensão não era o Rio Grande do Sul, no primeiro momento, era a colônia de Sacramento, tá? Hoje território lá do Uruguai, mas o Rio Grande do Sul passa a ser visto como uma espécie de anteparo a eventuais interesses expansionistas espanhóis, né? Já que os espanhóis eram os grandes adversários dos portugueses nesse momento. É um momento de disputa entre impérios, né? O Império Português, o Império Espanhol, estão tentando definir o que é de quem, e o Rio Grande do Sul está
exatamente no meio dessa disputa, no centro, no epicentro. Tanto é que era uma área periférica lá no começo do século XVIII que passou a se tornar cada vez mais importante e no século XIX, não preciso nem falar, se tornou uma das principais províncias do Império do Brasil. Né? E então a nossa cultura, essa de ser tão forte na pecuária como a gente é, né, vem então desde esse período aí. Né? Desde esse período. Óbvio, esse gado selvagem chegou um momento que começou a escassear, começou a diminuir, os rebanhos antes se calculavam em centenas de milhares de cabeças, começaram a escassear, e alguns desses tropeiros passaram a criar o gado nas fazendas, nas estâncias, que é um termo, né, provavelmente um espanholismo aí que nós incorporamos ao vocabulário, que designa esse tipo de propriedade rural dedicada à pecuária. Pecuária, né, criação de gado, cavalos, que são fundamentais para tudo, para o transporte, para as guerras, né, e também uma atividade que vai alavancar a nossa economia regional, a atividade de criação de mulas. Né? Lembrando que as mulas não existem na natureza, né? Para poder produzir mulas você tem todo um manejo, né? Então os primeiros grandes fazendeiros, o que deram origem àquela primeira elite lá do século XVIII, eram todos criadores de mulas. Mas porque a mula é mais resistente? E era muito mais resistente, ela era muito valiosa, ela valia 10 vezes o valor de uma vaca, para ter uma ideia, tá? Em termos de valor. E para as Minas Gerais era o animal perfeito para o transporte. Então, vai haver uma demanda enorme. Tudo isso acontece antes da instalação das charqueadas, que é o segundo momento de boom econômico da capitania, quando no final do século XVIII, em vez de vender gado vivo, né, se passou a abater e produzir o charque. A técnica de produção do charque é uma técnica antiga, conhecida, né? A gente sabe que, de certa forma, ela foi importada, né? Um dos primeiros charqueadores é o José Pinto Martins, um cearense entre aspas, né? Um português que vivia no Ceará e que, devido às secas naquela região, traz o know-how para desenvolver na região de Pelotas. E depois dele, muitos outros, né? E acabou se tornando o carro-chefe da economia regional por mais de um século, tá? Até o final do século XIX. O carreteiro de charque, que é o nosso tradicional aqui, né? Tinha essa coisa do charque poder ser levado, né? Não é como uma carne que estragava, né? E aí tem gente que até hoje defende que o carreteiro bom é o de charque e tal. Aí uma vez nós estávamos lá na Rádio Gaúcha, num debate, o Macedão se irritou com essa tese do carreteiro de charque, o Macedão lá, carreteiro bom de filé mignon, charque é porque não tinha geladeira naquela época, aquela coisa toda e tal. E é verdade, Nando. Mas é uma coisa inventada por os nossos carreteiros aqui? Não, é brasileiro? Na verdade, tem variações regionais e técnicas um pouquinho diferentes, mas no Nordeste, por exemplo, se fala na carne de sol. Carne de sol. Ou carne seca. Tá? O processo de produção de charque... Recife é carne de sol, cupim lá. Muito rudimentar, processo rudimentar, porque na verdade se abatia os animais, se cortavam a carne em pedaços grandes, grosseiros, se colocava em pilhas, se colocava sal. Sal era um produto essencial. O sal era porque ele conservava a lenha. O sal desidratava e ao mesmo tempo conservava a carne. Agora, isso não garantia que o produto chegasse em perfeitas condições devido às condições de transporte, clima. O charque do Rio Grande do Sul, lamento dizer, é considerado de segunda linha, comparado com o que era produzido no Uruguai, na Argentina, na mesma época, né? No entanto, o charque não era comida de gente distinta. O charque era consumido especialmente por pessoas populares, pobres, humildes. E os próprios escravos, escravizados, né? Então, os donos dos escravos não se preocupavam muito, eles queriam... E o charque do Rio Grande do Sul tinha um preço competitivo, mas a qualidade não. Tanto é que no século XIX teve um francês que veio ao Rio Grande do Sul, Luiz Coty, ele tentou levar o charque para a Europa, tentar abrir um novo mercado. Chegando lá, não fez absolutamente nenhum sucesso, né? Eles não consideraram um produto adequado. Professor, para muitos essa figura do gaúcho, né? Esse gaúcho a cavalo, com aquela indumentária toda, ela é uma coisa meio da Guerra dos Farrapos, daquele momento. Qual é a origem realmente do gaúcho? Porque esses dias teve o professor Francisco Marshall, acho que teve aqui, que falou isso. Olha, quando eles descobrirem que os farroupiras não usavam bombacha, vai ser um horror. E ele tem toda a razão. Tem toda a razão, né? A bombacha não faz parte da indumentária tradicional dos
primitivos gaúchos, né? O que se usava no lugar da bombacha era o conhecido xiripá, né? Xiripá. O fraldão, para ser mais fraldão, exato, né? Amarrado na cintura, tá? A história do bombacha é outra. Mas a tua questão... Sobre o gaúcho. Sobre o gaúcho, né? É uma controvérsia aqui, o que eu vou falar é minha opinião, enfim, mas o termo gaúcho é uma derivação do espanhol gaucho. Gaucho. Tá? Quem eram os gaúchos no período colonial? Eram os bandoleiros, ladrões de gado, mestiços que andavam pelos campos, roubando das fazendas, abatendo para extrair couro, tá? Esse tipo de... Piratas a cavalo. Bandoleiros rurais, tá? Sem lei, sem rei, vivendo soltos, muitos deles mestiços, de africanos, indígenas, tá? Esse designativo gaúcho, para falar a verdade, era pejorativo, era uma ofensa, uma acusação. Sim. Você chamar alguém de gaúcho, tá? Ele foi ressignificado a partir do século XIX, especialmente do século XX, a ponto de virar um etnônimo, ou seja, hoje é um designativo de quem nasceu no Rio Grande do Sul. Então é exemplo de uma palavra que na origem designava uma coisa e essa acepção original deixou de existir. Teve algum mentor disso? Alguém que em algum momento... É difícil traçar, né? Mas eu colocaria essa positivização, se é que existe essa palavra, essa transformação, né, do termo, muito ligado à ascensão do movimento tradicionalista, que é um fenômeno recente. Tá? O tradicionalismo é um fenômeno urbano, pasme, né? O Paixão Cortes e os fundadores do tradicionalismo gaúcho não eram, a rigor, né, pessoas que moravam no interior, no campo, eram estudantes aqui de Porto Alegre, queriam reviver um passado que estava desaparecendo graças ao acelerado processo de urbanização, transformação da segunda metade do século XX e recuperaram um pouco dessa história original, tá? E aqui nessa recuperação dessa história original, o termo gaúcho não fechava, porque o que ele designava era negativo. Então houve essa positividade associada ao termo, tá? Que obviamente já vem de antes, tá? Mas eu acho que foi reforçada pelo tradicionalismo. Eu até, assim, dos tradicionalistas, eu gostava muito do Paixão, porque tem uns tradicionalistas que não negociam nada, né? E o Paixão achava um cara mais aberto ao novo, aos fatos. Ele tem um trabalho importante, foi um folclorista importante também, então, claro, a gente fala, né, numa invenção de tradições. Isso não é uma exclusividade nossa aqui. Tá? Falávamos da bombacha, da indumentária, do modo de vida. Uma parte disso é uma recriação idealizada. Tá? Até mesmo, a gente vê todos os anos o acampamento Farroupilha aqui em Porto Alegre, né? Eu sempre fico um tanto quanto espantado, porque se trata de uma cidade que nunca foi Farroupilha, né? Que jamais esteve em posse dos farroupilhas durante poucos meses, foi uma cidade legalista, imperial. Tá? Então há essa mudança, tá, que a gente verifica aí recentemente, que torna o termo positivo. Né? Há uma narrativa, ou pelo menos, né, sobre a Revolução ou a Guerra dos Farrapos, de gente que idolatra tudo que aconteceu, acha, né, que foi um grande momento, e outra narrativa de que não, que foi, né, não fez bem, especialmente, né, na questão envolvendo, se fala muito hoje na questão de porongos, né, mas que não justificaria, enfim, que eram interesses de uma elite, né, que naquele momento precisava. Como é que o senhor vê a Revolução Farroupilha, ou a Guerra dos Farrapos, o Rio Grande do Sul? Perfeito. Tinha que fazer aquilo, não tinha? Qual era o contexto? Vou mais uma vez falar naquele termo que eu comentei no início, a historiografia, a história de como se escreve a história. Tá? É basicamente isso. Tá? Originalmente a Farroupilha foi relembrada pela nossa historiografia. Estou pensando em autores lá do final do século XIX. Os primeiros trabalhos sobre a Guerra dos Farrapos são do final do século XIX, trabalhos mais consistentes. Sim. Historiografia associada a autores que estavam militando no movimento republicano e que acharam interessante recuperar uma revolta que tinha, uma das suas bandeiras era o republicanismo, né? A oposição ao império.
Posteriormente, ela foi analisada do ponto de vista da história militar, tá? E, enfim, chegando aos dias de hoje, onde outros personagens também são recuperados, a participação indígena, a participação dos escravizados. Tá? Mas, a rigor, a Farroupilha, ou a Guerra dos Farrapos, ela não se diferencia das demais revoltas do período, que foram quase todas no Brasil do século XIX, revoltas das elites regionais contra o centralismo, né? E do ponto de vista da legitimidade, não há dúvidas, havia uma opressão fiscal, a província estava pagando uma fatura pesada, desde a época da Guerra da Cisplatina, anterior à Farroupilha, e essa elite regional não se via atendida. E aí voltamos à questão do Shark, que é um dos pontos centrais, né? Não é só a não gostar do governo do imperador do período regencial, é achar que o império não protege os interesses do Rio Grande do Sul. Que interesses? Os interesses dos charqueadores e fazendeiros. O charque que vinha de fora do Brasil não pagava tributos. Era mais barato e de melhor qualidade. Isso fez com que a nossa produção local começasse a patinar e perder mercado. A tomada de armas foi muito uma insatisfação contra uma sensação de que o Império não estava protegendo os valorosos gaúchos que tinham lutado pelo Império, né, nas guerras imediatamente anteriores. Então é legítimo, sim, mas a quem representa? Talvez essa seja a grande armadilha ideológica do gauchismo, né, digamos assim. Pensar que essa foi uma guerra que envolveu os interesses de toda a sociedade. Ela foi reelaborada nesse sentido. Todo 20 de setembro a gente vê a mesma coisa. A data magna dos gaúchos, né? Quais eram os interesses? Basicamente dos grupos de elite de fazendeiros, que não estavam conseguindo vender seu gado, e dos charqueadores, né? Bento Gonçalves, por exemplo, um dos grandes personagens aí, principais lideranças, era filho de um grande fazendeiro e charqueador. E ele mesmo tinha interesse direto. Tá? Então, essa revolta, essa guerra civil, para ser mais exato, acho que a melhor definição, melhor do que falar em revolução, revolta, é falar em guerra civil. É uma guerra civil onde, durante 10 anos, a nossa elite quis romper. O Bento, num primeiro momento, não, né? A gente sabe que o Bento até era monarquista, coisa e tal, e depois ele vai acabar aderindo porque haviam setores mais radicais que queriam rompimento e a proclamação de um Estado independente, como de fato aconteceu. O acordo no final, né? Porque a guerra termina num acordo, né? Acordo. Nós continuamos império, tudo normal, tal, mas ele é interessante para o Rio Grande do Sul? De todas as revoltas do período regencial, Balaiada, Sabinada, Cabanagem, tá? Farroupilha entra aqui nesse pacote de revoltas. A única que teve as demandas atendidas quase que na integralidade foi a Farroupilha. E aí a gente olha por que isso aconteceu, né? A paz de Ponte Verde, se fala em tratado, mas o rigor é um acordo, né? Um acordo para terminar a guerra. São feitas várias concessões. As dívidas dos Farroupilhas são assumidas pelo governo imperial. Os oficiais militares que lutaram contra o Império puderam entrar nas forças militares do Império. Mas os negros não. Tá? A questão da escravidão e dos negros, que é o ponto sensível, e o pessoal tem toda a razão de colocar isso como uma história mal explicada. Como se sabe, né, os fazendeiros, charqueadores, precisando de tropas, de soldados combatentes, estimularam que seus escravizados lutassem. Tá? Com a promessa da liberdade, caso, né, a vitória chegasse a ser alcançada. Se calcula hoje, tem uma pesquisa da Daniela Carvalho, uma historiadora aqui do Rio Grande do Sul, mas que fez uma tese no Rio de Janeiro, se calcula que cerca de 20% de todas as tropas farroupilhas, não é só um regimentozinho de lanceiros negros, tem um contingente muito expressivo, 20% de todos os combatentes. No auge, os farroupilhas tiveram, talvez, 3, 4 mil soldados mobilizados, então é uma quantidade muito numerosa. Tá? A Batalha de Porongos é considerada, não repito aqui uma expressão que é da Adriana Barreto, historiadora que estudou, fez a biografia do Duque de Caxias, ela chama Porongos um ponto obscuro da história pátria. Por quê?
existe a famosa carta, né, do Barão de Caxias para um seu oficial, Chico Pedro, onde ele avisa que na Batalha de Porongos deveria atacar justamente o lado onde estavam os lanceiros, que estariam desarmados. Tá? Não totalmente desarmados, mas sem munição. Tá? E houve um massacre, como se sabe, centenas Mas quem avisou mortos, que eles estariam desarmados? Ao que tudo indica, teria sido uma combinação prévia entre as autoridades imperiais. Há acusações sérias a Davi Canabarro. Davi Canabarro estaria em conluio, tanto é que essa carta, que alguns dizem que é apócrifa, falsa, tá? Essa carta foi redigida alguns dias antes de Porongos, foi 14 de novembro de 1844. Tá? Nas negociações de guerra, o Império não queria aceitar a libertação em massa dos negros escravizados. Não queria, era uma cláusula que não era negociável. Tá? O massacre foi conveniente nesse sentido. Se matou quase todos os que estavam engajados. Não houve a libertação em massa. Adriana Barreto chega a comentar que, do ponto de vista do Império, das autoridades do Rio de Janeiro, não interessava uma libertação. Isso sinalizaria, daria um mau sinal, esse tipo de concessão. E, seja coincidência ou não. Estou falando aqui com toda a honestidade, porque há uma controvérsia que vem desde o final do século XIX. Alguns dizem que essa carta do Caxias para o Chico Pedro é uma carta falsa, foi feita só para enfunerar o Canabarro, para acabar com a reputação dele. Tá? Mas o fato é que o exército imperial sabia que aquele exército de lanceiros estaria desarmado. Exatamente. E na carta é explícito, vá pela direita que lá estará o regimento, tá, que estará sem o cartuchame, fala assim, sem o cartuchame, que, enfim, o que adianta uma arma sem munição, né? Os lanceiros, como se sabe, lutavam, né, com lanças, mas alguns tinham armas, tá? Aliás, esse era um dilema para os proprietários de escravos, né? Como é que vão armar eles? Esse que era o Eles vão fugir depois? Não é tão óbvio você dar um cavalo e uma arma para um escravo, né? Assim, qual é o risco disso? Existia o risco do sujeito fugir, né? No entanto, ao que parece, e as fontes históricas falam disso, os lanceiros foram os combatentes mais aguerridos, enquanto puderam lutar em condições de igualdade, tiveram muitas vitórias, né? Mas a derrota em Porongos abriu o caminho, né? E abriu o caminho para também uma discussão sobre qual o papel dessa população, né? Que de outra forma seria invisível. Hoje sabemos que teve participação de índios guaranis lutando. Entre os lanceiros? Junto com o regimento, quando se criou esse regimento dos lanceiros, também se previa que a incorporação de indígenas. Tá? Os guaranis eram combatentes também ferozes desde o período colonial e muitos índios lutaram na guerra do lado dos farrapos, mas alguns também do lado dos imperiais. Tá? Essa é uma história que em geral não é contada, né? A história a farroupilha é o resto do chão, ou seja, não a história apenas dos grandes líderes, combatentes, heróis, sim, mas essa história que muitas vezes foi deixada de lado porque não era conveniente de ser estudada. Professor, como é que é para um historiador, um pesquisador, né, ter que lidar com isso, de lacunas documentais, silêncios históricos ou fontes, né, que são contraditórias? Como é que é para vocês lidarem com isso para chegar dilema, e eu acho que o mais honesto a fazer é colocar isso de forma clara. Por exemplo, na disciplina de História do Rio Grande do Sul, que eu estou ministrando esse semestre, tem uma aula, obviamente, sobre a Guerra dos Farrapos. Nós, no final da aula, lemos essa carta, temos esse documento, tá? E eu falo para a turma, olha, esse é um documento que eu acredito que seja fidedigno. É um documento histórico. Documento histórico, está publicado na coleção Varela, a carta original está aqui no Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul. Original não, a cópia do que seria original, tá? No entanto, e eu chamo a atenção, existe uma controvérsia de que desde o final do século XIX, alguns autores, como Alfredo Ferreira Rodrigues, por exemplo, discutem se essa carta de fato foi uma carta, ela é tão explícita, é uma carta de uma página. Tá? Deixa tudo tão claro que... Muito explícito. Poupe o sangue brasileiro o quanto puder. Diz assim, então havia, claro, né, que era para poupar os brancos
E Sim, os negros nascidos aqui não eram brasileiros. eles não eram considerados nem cidadãos. Nem né? cidadãos. E foi, de certa forma, por isso que também se refere ao episódio como batalha ou traição de porongos, né? Porque muitos e muitos, né, provavelmente estavam ali pensando, nós vamos ganhar essa guerra e vamos logo Sim, em acreditavam, seguida, né? Porque obter a nossa liberdade era um atalho para obter a liberdade. Era muito difícil para um escravo obter a Como é liberdade. que os alunos hoje, professor, não sei se o senhor tem mas quando o senhor aborda esses assuntos, como é que é a reação hoje dos alunos? Eles são mais, dá para sentir se eles estão mais favoráveis ou eles questionam a revolução? Acho que a narrativa tradicional ela está assim bastante fora de moda, assim, né? E Os heróis, farroupilha. Até porque hoje a gente discute coisas como o mito da branquitude, o papel dos homens, né? Então tem toda uma discussão para resgatar personagens, né, que antes não tinham vez, né? Então os alunos recebem muito bem, até porque a gente enfoca, claro, é impossível falar da guerra dos farrapos sem falar dos interesses da elite, sem falar um pouco das disputas, das guerras, da questão econômica, mas no momento que a gente lança a luz para mostrar, olha, tinha participação de setores subalternos, ainda que a reboque dos interesses da elite, tu chama atenção. Tá? E a garotada recebe muito bem, é uma aula que faz é um dos pontos altos do semestre, aí, né? O pessoal fica esperando. Tá? Deixa eu lhe botar numa polêmica gaúcha. A gente falou aqui, o senhor estava até colocando a questão do termo melhor, né? Não escravo e sim escravizado, né? E nós temos uma polêmica que envolve o hino do Rio Grande do Sul. Para muitos ele não deve ser mexido. Se eu não estou enganado, o professor vai confirmar, acho que já tem 2 alterações nessa letra aí, no mínimo. E a parte que pede a mudança é essa, né? Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. E há os negros se sentem ofendidos, enfim. Depois até posso dar minha opinião, mas eu só teria uma opinião. Quem tem dado mais concreto é quem estuda. Qual é a sua posição sobre isso, professor? Todo monumento tem uma temporalidade, pensando no hino como um monumento do passado. Sim. Né? E monumentos mesmo, né? Tá? Estátuas e outras coisas do tipo. Então, assim, a rigor, se a gente quisesse mudar a letra do hino, nós teríamos que botar abaixo todas as estátuas em Porto Alegre que glorificam, né, os heróis farroupilhas, tá? A estátua do Bento ali e outras, né? Acho que melhor do que isso seria fazer um trabalho educativo mesmo. Tá? Mudar a letra do hino, eu entendo a posição do movimento negro, dos protagonistas dessa tentativa de alterar algo que de fato parece ser ofensivo, né? Porque ao chamar de escravo, você não está chamando de uma coisa positiva, não, né? Você está ali vilipendiando. Ele está dizendo, né, que ele é escravo porque não tem virtude. Mas o texto, como o hino brasileiro, a gente vai ler a letra do hino do Brasil hoje, tem expressões lá que estão completamente fora de desuso. Então, talvez melhor do que modificar a letra seria trabalhá-la, discuti-la, ver os trechos críticos, manter o hino. Essa é a minha opinião também, tá? Eventualmente, né, poderia não se cantar esse trecho, tá? Se fosse o caso. Eu faria uma alteração. Sabe por quê? Porque eu vejo que há uma parcela de gaúchos que se sente ofendido e não representado pelo hino. E o hino deve representar todo mundo. Eu sei, eu entendo o ponto de vista, mas eu vou contra-argumentar com a questão das estátuas, por exemplo. Sim. Então, devemos derrubar todas as estátuas de ditadores, de assassinos, de facínoras que sabemos que existem, né? Pela Europa estão várias já sendo destruídas. Estão sendo derrubados. Talvez o melhor, tá? Claro que no extremo, não estou dizendo que vou defender esses personagens, são homens de sua época, fazendo, né? Fizeram essas atrocidades, enfim, chancelados pelos costumes da época, mas por que não manter e colocar do lado lá um totem informativo, crítico, né, que chame a atenção. Durante um certo período houve uma iconoclastia, né, contra esses monumentos, derrubada das estátuas, que representam realmente um lado muito negativo do passado, né? Mas talvez o melhor seja mantê-las ali, explicar por que elas foram feitas. Você sabe que no futebol se toca o hino, né? Aqui no Rio Grande do Sul toca o hino gaúcho. Eles só estão tocando a primeira parte agora. Justamente. Não tocam a segunda. Eu fui esse tempo numa formatura e tinham 2 professoras que estavam no palco negras.
e a hora que toca o hino, né, elas não cantaram o hino e na hora dessa parte elas meio que, não é, viraram de costas, enfim, mas deixaram claro que não cantariam. Né? Certamente a minha opinião aqui tem a ver com um termo também que está na moda hoje, o meu lugar de fala, né? É o debate que está acontecendo, né? Eu falo como um homem branco, né? Eu não sou objeto de racismo, nunca fui hostilizado, tá? Certamente, se eu fosse uma pessoa negra, eu poderia ter uma opinião diversa, me sentir ofendido, tá? Mas o debate é bom, né? Obviamente que respeito, tá? Mas acho que não é o caso modificar. Sim, acho entendi. que até é o caso da gente eventualmente não cantar esse trecho, não, né? Mas não alteraria, até porque representa um momento histórico onde o que se poderia fazer? Discutir quais os significados do termo escravo e fazer, em termos didáticos, por exemplo, a leitura do hino poderia resultar numa atividade muito interessante. Em sala de aula, inclusive. Em sala de aula. Então, assim, tudo bem, eu entendo a posição da militância e respeito muito, estou de acordo, né, na verdade, acho que talvez seja a posição mais correta, mas certos monumentos do passado, e os hinos não deixam de ser um monumento escrito, tá? Eles representam a época que foram feitos, né? Então, acho que uma ação educativa, uma ação patrimonial, tá, seria mais interessante do que simplesmente mudar o hino ou O suprimir. compositor do hino é realmente um cara que era do Exército Imperial? Sim. Eu não tenho muitos detalhes sobre a composição do hino, mas esses hinos, obviamente, eles são, né, representativos do momento em que foram feitos, né? Não, e a melodia é muito boa de cantar. A melodia é uma maravilha. Maravilha, com certeza. Professor, essa trajetória histórica do Rio Grande do Sul, de guerras, de movimento farroupilha e tal, o que o senhor acha que influencia hoje no nosso comportamento enquanto entes políticos, hoje no nosso dia a dia, nas disputas políticas? Sim. É uma herança que vem lá de trás? Em parte, sim. Tá? Sabemos que o Rio Grande do Sul é um dos estados que mais tem beligerância judicial, por exemplo, né? O número de processos e brigas entre pessoas, disputas, né? Mas a situação de guerra forjou uma outra identidade, talvez. A permanência de tropas militares, de contingentes militares Porque o Rio Grande do Sul foi palco de guerras desde o período colonial, não preciso nem dizer. Depois do século XIX, teve Guerra da Cisplatina, Guerra dos Farrapos, a Guerra do Paraguai começou no Rio Grande do Sul, os primeiros movimentos foram aqui dentro do Rio Grande do Sul, federalista, depois a Revolução de 23, a própria chamada Revolução de 30 teve origem aqui. Essa militarização teve um impacto na sociedade gaúcha, com certeza. A preeminência dos militares, por exemplo, a presença de tropas, de contingentes muito significativos até hoje. Tá? Não é por acaso que muitos presidentes da ditadura civil-militar também eram oriundos aqui do Rio Grande do Sul, né? Agora, grandes expoentes. Até que ponto isso forjou algo de específico? Outras regiões do Brasil também foram rebeladas, também tiveram guerras, tá? Mas a nossa identidade, ela, em parte, sim, tem a ver a sua formação com esse caráter beligerante, não vou dizer frágil, mas assim, instável, né? Eu brinco com meus alunos, né? No período colonial, o Rio Grande do Sul era o faroeste, né? Era a região de fronteira, com grandes índices de violência, criminalidade, tá? A guerra endêmica alterava a vida das pessoas. A gente não viveu... Ela andava armado ou de facão? A pessoa andava armada, você tinha uma propriedade, o perigo de ter uma propriedade isolada no meio do campo, lá onde apareciam os bandoleiros, os contingentes lá para saquear ou coisa do tipo. Então a situação de guerra constante, de certa maneira, forjou a nossa identidade, mas não diria que seja uma característica indelével, tá? Agora que... É difícil a gente dizer assim, qual é a personalidade de um povo, né? É complicado, mas garantiu, de certa forma, a construção dessa identidade, que o gaúcho é diferente, que o gaúcho tem um quê de superioridade aqui nessa percepção, né? De que os gaúchos são melhores do que os outros porque resistiram não sei quanto tempo, tiveram suas demandas atendidas, né? O autoelogio. O que é uma meia-verdade, né? Porque, no final das contas, é verdade que a nossa elite política
estava meio escanteada até o final do século XIX, mas no começo do século XX isso muda, né? E a própria chegada de Getúlio e outros ao poder mostra que o Rio Grande do Sul passa a ser um protagonista no cenário nacional também, em períodos mais recentes, tá? Quem eram os chimangos e os maragatos? Que aqui a gente diz que é tudo Grenal, né? Tinha os chimangos e maragatos. Como é que é a história dos chimangos e maragatos? São denominações coloquiais para os federalistas e republicanos. Chimangos eram os republicanos, partidários do Júlio de Castilhos, originalmente, depois do Borges Medeiros, defensores do PRR, Partido Republicano Rio-Grandense. Esse partido governou o Rio Grande do Sul durante 40 anos. Toda a República Velha, ou Primeira República, como se chama hoje. A República Velha hoje não se fala mais também, se fala em Primeira República. Tá? Esse partido se tomou o poder com a proclamação da República, se manteve de forma ferrenha, com o uso de fraude eleitoral, práticas coronelísticas, clientelistas, e grupos adversários tentaram tirar os chimangos do poder. São os maragatos, os do lenço vermelho. Do lenço vermelho. Inicialmente na época da federalista, tá, mas o termo também é usado na Revolução de 23. São aqueles setores que queriam também ocupar parcelas do poder e que pertenciam, na época do Império, ao Partido Liberal. Os maragatos do final do século XIX são ex-membros do Partido Liberal, que representavam os pecuaristas, os interesses da estância, da atividade mais tradicional, e que viam com maus olhos essa política de abertura que os republicanos, chimangos, tinham para outros setores sociais. Tá? O PRR tem muitos defeitos, inclusive o fato de ter instalado uma ditadura no Rio Grande do Sul, mas de fato seus políticos tinham uma proposta de modernização, de transformação social, de alianças com outros setores, né? Mas os maragatos, lamento dizer, não tiveram sucesso, né? Tanto em 93, 95, quanto em 1923, a tomada do poder pelas armas não foi possível. Se montou uma estrutura militar, e a Brigada Militar é uma força. Isso é uma característica importante, né? O Rio Grande do Sul, a gente estava comentando antes da militarização, o Rio Grande do Sul foi um dos poucos estados durante a República Velha onde o governo federal não conseguiu intervir. Isso por quê? Porque nós tínhamos uma força armada estadual poderosa. Que já era a Brigada Militar. Já era a Brigada Militar. Hoje, denominada Brigada Militar, não, tinha um nome um pouquinho diferente na época, mas o espírito é esse, uma força coordenada, controlada. Então, podem mandar suas tropas do exército aqui, a gente vai ter homens para... Então, esse negócio de intervir, de depor governadores, as políticas das salvações, como se fala, no Rio Grande do Sul não se criou. E como Getúlio consegue, né, tirar esses caras? Pois bem, Getúlio talvez um dos personagens mais... Eu sou um pouco suspeito porque, apesar dele também ter uma faceta negativa, autoritária... ditador também, né? Em termos políticos, sem dúvida, era um gênio. Tá? E um gênio da conciliação, porque Getúlio originalmente era do PRR, do Partido Governista. Ele é da nova geração. Getúlio faz parte de uma geração que não é do Júlio de Castilhos, não é do Borges Medeiros. Getúlio vem de uma da chamada geração de 1907, formado aqui na Faculdade de Direito da URGS. Quem é Getúlio Vargas? Filho e neto de fazendeiros, vem da elite tradicional. Tá? Qual a mágica que Getúlio faz? No final ele é eleito governador em 1928, e ele conseguiu fazer o que ninguém tinha feito até então, juntar todas as forças políticas, inclusive a oposição maragata, do seu lado, na frente única, que concorreu, em 1930, ao governo nacional. Como se sabe, Getúlio perdeu a eleição. Tá? No entanto, conseguiu recrutar seguidores para efetivar o golpe de Estado. Nas armas mesmo foi o golpe? Nas armas. Tá? Claro, houve articulações com outros estados, né? Especialmente com Minas Gerais. Tá? A dobradinha do café com leite já estava fragilizada, tá? E Getúlio soube ocupar essas brechas. É uma oligarquia dissidente que consegue fazer uma
grande acordo com outras oligarquias nacionais e tirar do poder os paulistas, o que não foi pouca coisa, né? Tanto é que primeiro grande confronto do Getúlio foi com os paulistas, né? A Revolução Constitucionalista de São Paulo, que até hoje comemorada, foi a tomada em armas, porque os paulistas se viram num primeiro momento. Só que depois, né, o gênio do Getúlio, né, ele convidou para o ministro da Fazenda um paulista, logo depois que se estabilizou, ele fez uma grande conciliação entre as elites. O que o levou a ter que fazer o Estado Novo? Né? Fechar o Congresso, enfim, fazer uma ditadura? Pois é um dos episódios polêmicos do governo Vargas, né? Vargas tinha sido eleito, né? Eleito pelo Congresso, ele foi eleito indiretamente depois, Constituição de 1934. Havia, né, alguns candidatos à sua sucessão, entre eles um personagem importante aqui da história do Rio Grande do Sul, que também foi governador, inicialmente amigo do Getúlio, Flores da Cunha. Flores da Cunha. Flores da Cunha era um daqueles caudilhos à moda antiga, que também tinha uma articulação política. Também fazendeiro. Fazendeiro também, grande proprietário. E ele estava se lançando a sucessão de Vargas, dentro das articulações da época para as eleições que se aconteceriam em 1938. Pois bem, ao que tudo indica, Getúlio não estava satisfeito com alguém que estava querendo criar asas, né, e ter uma... Crescer. Tanto é que Flores da Cunha era governador do Rio Grande do Sul, o Getúlio intervém no Rio Grande do Sul, federaliza a Brigada Militar, o Flores da Cunha tem que fugir para o Uruguai. O Flores da Cunha passou, quando ele percebeu que o Vargas não estava disposto a fazer a sucessão na forma tradicional, ele passou a fazer uma campanha de oposição e resistência, e romperam. De amigos viraram inimigos. Ato contínuo. Deposição do Flores da Cunha, que seria talvez um pré-Brizola, né, pensando na legalidade lá na década de 60, resistiria a um golpe eventual. Então Flores da Cunha é afastado, nomeado interventor, e logo em seguida se forja aquela barbaridade que foi o Plano Cohen, né, um plano apócrifo, esse sim, um plano de uma suposta conspiração comunista. Que os Carlos Prestes. Exatamente, atribuído a uma figura imaginária, o tal do Bela Kun, que teria sido, depois foi chamado de Cohen, né, um plano que não existiu a não ser na cabeça dos radicais de direita que estavam ao lado de Getúlio. E que fez escola depois, porque nós tivemos outros golpes depois que também foi sempre para proteger o Brasil do comunismo, né? O discurso anticomunista pegou desde então. Na verdade, não havia, tinha ocorrido uma intentona comunista, mas era algo de pouca expressividade, não havia condições reais, né? É como dizer hoje, por exemplo, sem defender governo algum, né, dizer que o Brasil vai virar uma Venezuela porque temos um governo de esquerda ou algo do tipo, né? Não havia, de fato, mas serviu como pretexto para o fechamento do Congresso. E outro dado aí da política externa é que estava tendo um alinhamento do Brasil com a Alemanha nazista nesse momento. Em função de que os Estados Unidos não tinham atendido algumas demandas do governo Vargas, principalmente em termos de transferência de tecnologia, equipamentos bélicos, e a Alemanha nazista colocou isso como uma oferta, Então, o Getúlio tinha uma... Quantas pracinhas, então, o nosso exército vai lutar? Depois, né? Irônico. Houve uma negociação com os Estados Unidos, daí, Calab. Sim, depois a coisa muda com a entrada dos Estados Unidos na guerra. No final do governo Vargas, no final do Estado Novo, ficou claro uma contradição. Nós tínhamos um governo que estava aliado aos Estados Unidos, aos aliados, lutando contra o eixo, porém, tínhamos uma ditadura tipo fascista. O Estado Novo, para usar um termo também que voltou à moda, né, tinha clara inspiração fascista. Os partidos políticos foram proibidos, os símbolos nacionais, hinos, bandeiras, brasões foram proibidas. Eu comento para os alunos, né, no Estado Novo se queimaram as bandeiras regionais, imagina, a tentativa de homogeneizar o país. Só podia ter bandeira do Brasil. Só a bandeira do Brasil, sem partidos políticos, os partidos foram extintos, não havia eleições, claro, né? Ele usou muito rádio para envolver, né, todo mundo, né? Mas paradoxalmente esse mesmo Getúlio que
fez todas essas atrocidades, ele foi o pai da legislação social. É verdade. Tá, leis trabalhistas, leis trabalhistas, então é uma figura que realmente é difícil você defender ou não defender, né? Porque tem os aspectos positivos e negativos, né? E negativos também. Qual é a importância de Leonel Brizola nesse contexto todo aqui no Rio Grande do Sul? Eu acho que foi o último dos nossos caudilhos, se podemos usar esse termo, embora a Brizola não viesse de uma família tradicional, de elite, tá? Ele vai representar esse caráter irredentista, né? E legalista, porque o movimento da legalidade, de fato, foi... O Brizola fez o que Flores da Cunha queria ter feito lá em 1937, tá? Diante da iminência de um golpe, Brizola manteve a posição da legalidade, por isso que se chama movimento da legalidade, não aderiu ao golpe que estava em curso, na verdade o golpe que era não reconhecer o resultado da eleição. Não reconhecer, né? Na verdade, com a renúncia do Jânio abriu-se uma crise, tá? Jango, o vice-presidente, naquela época, muita gente não lembra disso, né? Se votava em separado para presidente e vice. Isso. O Jango não era da chapa do Jânio. No entanto, com a renúncia do Jânio, pelos motivos dele lá, o Jango deveria assumir o poder. Podia votar em presidente um fulano de uma chapa e para vice-presidente o cara da outra chapa. O Jango não era comunista, o Jango não era socialista. Também, se alguém era de uma origem tradicional, era o João Goulart. Tá? A família dele, sim, vinha desse latifúndio tradicional. No entanto, tá, ele estava inspirado pelos movimentos trabalhistas da época, tinha sido ministro do Trabalho do primeiro governo Vargas e era considerado persona non grata pelos militares. Os militares brasileiros, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, passaram a ser condicionados por esse discurso da Guerra Fria. Tá? É verdade que Jango depois vai se aproximar de setores mais à esquerda, vai propor reformas de caráter mais popular, mas estava longe de ser um revolucionário e longe de ser uma ameaça comunista, né? Foi em defesa do cunhado, na verdade, embora que Brizola... Sim, Brizola era casado com a mulher, com a irmã do João Goulart. Brizola não apenas se entrincheirou no Palácio Piratini, como fez algo que até hoje eu admiro, né? Ele requisitou os transmissores da antiga Rádio Guaíba, né? E transferiu o estúdio para o subsolo do palácio e de lá montou a rede da legalidade, quebrando um bloqueio midiático que tinha sido feito. A imprensa não estava noticiando, tá? Junto com Brizola, bem verdade, é bom lembrar, teve um outro governador que não aderiu aos golpistas, o Mauro Borges, de Goiás, tá? Mas foram os únicos. Tá? E com isso, o golpe de 64 foi... E o nosso, entre aspas, exército regional, a Brigada Militar, deu também sustentação militar naquele momento. Brizola, como bom negociador, chamou o comandante do Terceiro Exército, tá? E convenceu ele naquele momento que o caminho correto seria manter o apoio a Goulart. A gente sabe qual foi a solução. Goulart tomou posse, mas a emenda parlamentarista esvaziou seus poderes, né? Então, foi um acordo. Tancredo virou primeiro-ministro? Virou o nosso primeiro-ministro. Foi uma experiência de menos de 2 anos, tá? Em 63 mesmo, já o Jango recupera plenos poderes, mas era um momento de radicalização, um momento que, aliás, muito semelhante aos dias de hoje, né? Por incrível que pareça, a história de fato se repete. Pois eu não sei porquê, professor, mas a história todos os dias se repete, ela se repete mesmo. E vemos uma polarização hoje que tínhamos há 50, 60 anos atrás. Né? Que conselhos, professor, estamos chegando ao final, daria aí para os estudantes que estão lá na sua sala de aula e que querem estudar história regional, querem se especializar em alguma área, o que o senhor diria hoje para eles? O que eu posso falar? O nosso curso de História, ele teve uma avaliação recente do MEC, foi avaliado com nota máxima. Temos formado quadros de professores aí ao longo dos últimos 50, 60 anos. O curso de História originalmente era junto com a Geografia, tá? É um dos cursos mais bem avaliados, tem um corpo de professores muito bem qualificado, tá? E temos uma ampla gama de temas, quer dizer, claro, eu sou professor de História do Brasil, História do Rio Grande do Sul, mas quem quiser estudar esses conflitos recentes,
diferentes, história contemporânea, história antiga, história medieval. Temos aí um campo de atuação, de possibilidades de pesquisa muito vastos, tá? Muito vasto e muito abrangente. A URGS tem uma avaliação entre as melhores do Brasil, federais. Teve avaliação do MEC agora, nesse ano, no primeiro semestre do ano, nós tiramos 5, que era a nota máxima, tá? O curso foi avaliado em vários quesitos, né? Os alunos, os professores, claro, as questões de infraestrutura, a gente sabe que as universidades públicas têm passado por algumas dificuldades, mas temos a honra de formar quadros que estão conseguindo se colocar, né? Os nossos alunos, em geral, apesar das dificuldades, conseguem emprego. Claro, a carreira de professor hoje está se discutindo a crise das licenciaturas, né? Não está tão atraente mais. Mas né? eu acho que hoje nós temos novas opções, né? Para quem está se formando também, novas formas de trabalhar, tem novas formas, trabalhar com áreas correlatas, cinema, literatura, tá? Tem todo um campo da história pública que se chama hoje, né, que uma das críticas que se faz a nós professores, né, que nós falamos um pouco numa torre de cristal, né, para um público seleto, e às vezes a linguagem acadêmica é meio hermética mesmo. Hoje, né, ainda mais com as plataformas virtuais que temos, né, temos muita gente produzindo conteúdos de alta qualidade que atingem públicos vastíssimos, tá, e divulgam o que há de melhor aí em termos de produção historiográfica. Que bom. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço. As provas lá ainda tem aquelas provas que a gente marcava cruzinha ou os caras têm que escrever tudo lá? Não, eu não faço prova objetivas, tá? As provas ou são dissertativas. História tem que botar os caras a escrever. Acho que é uma competência importante. Saber, aliás, né, é o que eu recomendo, recomendação final, tem que gostar de ler e de escrever, né? Afinal, né, vivemos num mundo dos instantâneos, da informação, assim, em drops, mas, né, é uma capacidade que é muito apreciada e importante. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço, Nando. Historiador, professor de História da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor Fábio Kuhn. Foi essa belíssima entrevista, esse papo maravilhoso. Tivemos uma aula aqui na RS Play. Tá bom, gente? O programa fica no YouTube e ao longo da semana teremos algumas reprises também. Grande abraço, obrigado pela parceria de todo mundo.